Você é diabético há um tempão e ainda não sabe como o carboidrato, a proteína e as gorduras influenciam a sua glicose? Se você não sabe como manusear com esses macronutrientes, você tem que assistir esse vídeo até o final para entender e parar de perder tempo. Oi, gente, eu sou a Ju, tenho diabetes tipo 1 há 10 anos e sou estudante de nutrição. Aqui no meu canal eu sempre trago para vocês novidades diabéticas, informações e tudo que eu posso ajudar vocês com o meu conhecimento. Se você acha que só o açúcar ele pode influenciar na nossa glicemia, você está infelizmente bem errado. Tanto as proteínas quanto as gorduras e os carboidratos também fazem esse papel aí de bagunçar um pouco a nossa glicose. Todos esses macronutrientes que eu citei, eles afetam a glicemia e não só de pessoas diabéticas, tá, gente? Todo mundo é afetado por isso, mas é claro que nós diabéticos temos que ficar muito mais atentos com isso. Bom, gente, a glicose sanguínea é influenciada principalmente pelos carboidratos, mas as proteínas e as gorduras também desempenham um papel importante no metabolismo energético do nosso corpo e, claro, na regulação dos níveis de glicose no sangue. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como cada um deles influencia a nossa glicemia com exemplos práticos do nosso dia a dia. Primeiro de tudo são os carboidratos. Se você ainda não sabe, os carboidratos são a principal fonte de glicose no nosso sangue, pois eles são quebrados em açúcares simples durante a digestão. Então, quando você consome um carboidrato, ele entra na corrente sanguínea, elevando rapidamente os níveis de glicose. Eu vou te dar um exemplo do seu dia a dia. Comer uma fatia de pão, um prato de arroz ou beber um suco de laranja eleva sua glicose muito rapidamente. O tipo de carboidrato também faz muita diferença. Se ele é simples, se ele é complexo, se tem açúcar, tudo isso tende a elevar ainda mais a glicemia se comparados a carboidratos complexos como grãos integrais, por exemplo. O segundo macronutriente são as proteínas. Como as proteínas influenciam na glicose sanguínea? Pois é, gente, as proteínas não influenciam a glicemia tão diretamente como os carboidratos, por exemplo. Porém, se a ingestão de carboidratos for baixa, o corpo pode converter certos aminoácidos das proteínas em glicose. Tudo isso por um processo chamado gliconeogênese. Um exemplo prático é o seguinte: se você for consumir um peito de frango ou ovos, isso não vai causar um pico de glicose instantaneamente assim que você come. Mas em dietas com poucos carboidratos, o corpo pode começar a usar as proteínas para produzir glicose de forma mais gradual. O terceiro macronutriente são as gorduras e como as gorduras podem afetar nossa glicose. As gorduras têm impacto mínimo direto na glicose, isso porque elas não são convertidas em glicose. Porém, refeições ricas em gordura podem atrasar a digestão. E isso é uma coisa muito complexa, porque isso acaba retardando os níveis de glicose no sangue. Se você souber utilizar isso, pode te ajudar muito, mas se você não souber, você pode se ferrar também. Além disso, uma ingestão exagerada de gordura saturada, ela pode contribuir para a resistência à insulina, que afeta indiretamente os níveis de glicose ao dificultar, a ação da insulina para pegar essa glicose aí. O exemplo é, se você vai comer um abacate ou um azeite, que são alimentos ricos em gorduras, isso não vai elevar diretamente os seus níveis de glicose. Mas se você for comer uma refeição rica em carboidrato e gordura, como uma pizza, por exemplo, aí tá um pouco mais problemático, porque o aumento de glicose vai ser mais lento, mas vai demorar mais tempo no seu corpo, porque a digestão vai ficar mais lenta. Então vai ficar mais tempo alta, gente. Então isso significa que seu corpo vai ficar lá digerindo por horas e horas e horas e sua glicose vai ficar subindo e subindo e subindo, mesmo que devagarzinho, ela vai ficar alta por um bom tempo. Então, isso não é uma coisa muito boa pra gente. Mas resumindo o que eu falei pra vocês, os carboidratos eles têm impacto direto. Assim que você consome, sua glicose já vai subir. As proteínas têm impacto mais lento e discreto sobre a glicemia, principalmente em dietas com poucos carboidratos. As gorduras não afetam a glicose diretamente, mas podem influenciar a velocidade da digestão e, a longo prazo, afetar a sensibilidade à insulina, que é um problemão. Esses macronutrientes juntos determinam a resposta glicêmica a essa refeição. Por isso é importante você considerar as proporções ideais aí no prato para você conseguir um equilíbrio e manter a sua glicose sanguínea controlada, principalmente se você for diabético ou tem resistência à insulina. Então, Ju, num prato, qual seria a proporção ideal desses macronutrientes? Bom, gente, isso depende do seu tipo de diabetes, do seu peso, se você pratica atividade física ou não, mas, de forma geral, a gente usa a regrinha do prato, ocupando metade do prato com vegetais, ocupando 1/4 do seu prato com proteínas magras e ocupando o outro 1/4 do seu prato com carboidratos complexos. Nessa regrinha você consegue manter um prato bem equilibrado, que deixa que a sua glicose sanguínea não se eleve tanto, e também usando de forma positiva esses macronutrientes, o que se você souber equilibrar direitinho proteína, carboidrato, gordura, você consegue comer de tudo sem que a sua glicemia sanguínea se eleve tanto e tão rápido, trazendo prejuízo para você. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho hoje a entender como funciona esse mundo aí dos macronutrientes no nosso corpo, principalmente por ser diabética também, eu entendo do impacto, gente. Bom, mas sem terrorismo nutricional, eu quero que vocês tenham noção do que vocês estão fazendo e entendam, gente, o que eu tô falando pra vocês.
vocês é trazendo informação de qualidade aí pra vocês, que vocês também consigam fazer os testes na casa de vocês e elucidar as dúvidas que vocês tiverem. Por favor, deixe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se eu posso te ajudar em alguma coisa. E até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like pra mim. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!